So guys, então agora a gente vai para mais um debate. Na verdade não vai ser nem bem um debate, vai ser uma discussão. No fundo, na verdade, nada disso é bem um debate, né? Porque é só o professor falando e vocês ouvindo. O debate tem que ter o retorno, mas enfim, eu acho que o ideal seria... Eu coloquei no título do filme, do vídeo anterior, como debate, mas o ideal seria discussão ou algo relacionado. Mas ok, pegue uma equação, vou pegar aqui uma equação, m de x mais n de y igual a zero. Uma equação diferencial, na forma diferencial. Admita que essa equação não é exata. Uma equação que não é exata. Mas aí você quer resolver essa equação por um método de equação exata. Por quê? Sabe Deus, mas você está com muita vontade e vamos lá. Não, claro que tem situações. Sua equação não é exata, não é linear, não é separável, você não tem um método para resolver. Então, uma maneira que você pode resolver é: será que eu consigo transformar a minha equação que não é exata em exata? Se eu transformar ela em exata, e aí eu posso utilizar o método de solução para equações exatas. Tá? E aí eu digo a vocês que há uma maneira de transformar equações não exatas em exatas. Não são todas não, mas algumas a gente pode fazer utilizando uma ideia semelhante com o que a gente fez lá com as equações lineares. Ou seja, utilizando um fator integrante. Nas equações lineares, nós utilizamos um fator integrante para transformar a nossa equação em um produto. Ela parecia muito com a derivada de um produto, e a gente usou o fator integrante para transformar em derivada do produto. A gente vai pegar essa mesma filosofia e usar um fator integrante aqui, mas só que ao invés de eu querer transformar em derivada de produto, eu vou querer transformar em equação exata. Então é isso que a gente vai fazer, por isso que o nome do conteúdo é Transformando Equações Não Exatas em Equações Exatas. Okay? Mas antes de partir, eu quero dar um pequeno lembrete, pequena revisão daquele método lá para linear, que eu quero falar um pouquinho daquele fator integrante, porque ele vai usar aqui, não vai usar não, vamos fazer a continha. Então, a nossa ideia é multiplicar tudo por um fator integrante, que a gente vai chamar pela mesma letra, μ. Então, eu vou chamar de μ, vai ficar, multiplica todo mundo por μ, fica μm dx mais μn dy igual a zero, multipliquei por μ. Aqui, guys, a priori, a nossa μ será uma função de duas variáveis, porque eu tenho duas variáveis na minha equação, então a priori será duas variáveis. Eu digo a priori porque futuramente ela vai ser só de uma, só que existe uma questão de conveniência. A gente vai ainda ver, então mantenha calma, que a gente ainda vai ver que às vezes é mais conveniente ela depender só de x, às vezes de y. Por enquanto, imagine que nosso μ dependa de duas variáveis. Aí, o que a gente pode fazer? Suponha que ao multiplicar por μ, a nossa equação se transformou em exata. Então, se ela tivesse transformado em exata, o que significa? Significa que se eu derivar esse fator aqui em relação a y, que é o μm, vai dar igual a esse fator aqui em relação a x, a derivada em relação a x. E aqui entra aquela história de não decorar essa expressão de derivada de m, de n. Aqui que ela entra com extrema importância. Por quê? Porque eu, não decorando e compreendendo, eu já aplico aqui. Eu compreendo que a questão de ser exata não é derivada de m, derivada de n, não é decorando isso, é compreender. É saber que a derivada disso em relação a y vai ser igual à derivada disso em relação a x. E justamente porque aqui tem a variável x, aqui tem a variável y, e a gente faz aquela inversão de variáveis para derivar. Vou diminuir isso aqui um pouco, ficou um pouco grande.
Aí é bom cabendo mais contas na tela para vocês. Eu acabei dando uma esticada sem querer, mas tudo bem. Ok. Nice. Então, o que a gente pode extrair daqui? Daqui a gente pode extrair algumas coisas boas, como por exemplo, eu vou separar aqui a coluna. Vamos calcular essas derivadas. Aqui é produto, então tudo é regra do produto. Guys, aqui nas derivadas, por simplificação, eu vou usar aquela notação que a derivada do m em relação a x, a gente pode escrever só assim, mx. Então, mx é a derivada do m em relação a x, my em relação a y. Se eu colocar μx, é a derivada do mi em relação a x, e assim sucessivamente. A gente chama de notação de índice para a derivada. Então, usando a regra do produto, deriva primeiro o mi em relação a y, que é o mi y, repete o m, mais, aí repete mi e deriva m. Pronto, que é a derivada. Aqui agora a regra do produto, só que a derivada parcial em relação a x, então deriva o mi, repete o n, mais, repete o mi e deriva n. Pronto, derivou. Então, o índice indica uma derivação. Nice. Daí, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer uma organização. Perceba que a gente tem duas parcelas com mi. Cadê elas? Essa parcela aqui, ela tem mi. E essa parcela tem o mi. O mi puro, sem ser na derivada. Essas duas parcelas, a gente vai jogar para o lado esquerdo e todo o resto vem para o lado direito. De modo que nós vamos obter a seguinte expressão. O mi ym, que é essa aqui vem para cá, vai ficar com menos mi xn. Dá para colocar um pouco mais em cima. Mi ym menos mi xn igual. Isso aqui, essas duas parcelas, elas vão estar do lado direito. Como essas duas parcelas têm mi no seu fator, mi e mi, o mi eu posso jogar ele para evidência. Então, quem é que fica aí? Aqui vai ficar só o nx, aqui vai ficar o menos mi y. Menos porque ele vai jogar para esse lado e vai vir negativo. E está aqui o mi da evidência. Aqui é que entra os detalhes, guys. É aqui que a gente vai fazer algumas considerações. Para eu achar um fator integrante, um mi que multiplica aqui, transforme a nossa equação em exata, temos uma certa complicação para encontrar esse mi aqui. Então, para nós não termos complicação, nós vamos supor, e eu vou colocar aqui, ó, suponhamos que o nosso mi dependa de apenas uma variável. Pode ser de x, pode ser de y. Inicialmente, eu vou supor que mi dependa apenas de x. Apenas de x. Então, o mi não depende de y. Se eu supor que o mi depende apenas de x, o mi deixa de ser uma função de duas variáveis e se torna uma função de uma variável só. Se ele se torna uma função de uma variável só, que é do x, essa derivada aqui, essa aqui, se torna derivada ordinária. Essa derivada morre. Derivada do mi em relação a y é zero, porque ele não depende de y. E então a nossa equação vai ficar da seguinte maneira. Eu tenho essa derivada, que é do mi. Eu vou escrever em notação de lines, porque agora é uma derivada ordinária, não é mais uma derivada parcial. Eu posso pegar, essa parcela não vai existir. Então esse menos n eu já posso jogar para o outro lado, dividindo. E o menos eu posso colocar aqui. Tá aqui o n. Aí eu posso abandonar esse menos e deixá-lo já aqui dentro. Quando eu deixo já aqui dentro, as parcelas vão trocar os sinais. Esse menos y, my, vai virar my, menos. E esse nx vai virar menos nx. E o nosso mi continua aqui. Então, eu tenho uma equação, que deixa dar um destaque.
eu acabo de gerar uma equação diferencial para o mi. Então, com isso, guys, eu gero uma equação diferencial para mi. Mas nós temos um problema sério nessa equação. De nada adianta essa equação se esse lado direito depender de x, de y. Por quê? Eu quero ter aqui uma equação diferencial para mi. Mi é uma função que é para depender somente de x. Então, para que eu execute meus cálculos e consiga encontrar o mi tranquilo, essa parte, eu vou dar um destaque. Todo esse fator aqui, ele deve depender, está forte, né? Enfim, toda essa parte aqui deve depender somente de x, não é para depender de y. Se depender de y, nós temos um problema, porque a mi, a priori, é para depender somente de quem? Depender apenas de x. Então, já que a mi depende só de x, a derivada tem que depender só de x também, só de x. Então, essa expressão aqui é para depender só de x. Se isso aqui depender de y, então nós temos uma contradição. Ou seja, eu consigo executar um cálculo para encontrar mi, mas desde que essa expressão dependa somente de x. Então, a questão é a seguinte, guys. Eu consigo encontrar um fator integrante. De modo que essa equação se torne exata desde que essa expressão dependa somente de quem? Somente de x. E se ela depender somente de x, eu consigo deduzir quem é o mi aqui. Isso aqui é uma equação separável. Mi x é uma equação separável. E eu vou conseguir fotoanalisar direitinho. É separável? Deixa eu olhar logo aqui se é separável. Aqui tem mistura, aqui tem mistura. É separável, porque isso aqui é separável. Tá aqui o mi, eu jogo aqui para baixo, então aqui fica, não depende de mi. Então, novamente, se eu verificar que isso aqui depende somente de x, essa equação é separável e eu consigo encontrar o mi, ou seja, um fator integrante que transforma em equação diferencial. Essa minha equação diferencial em exata. Então, quando a gente tiver uma equação diferencial que não é exata, você pode, verificando essa expressão, se você pode multiplicar por um mi. Verificar se você pode encontrar um mi que multiplicando dá exata. Então, a minha equação não é exata. Como é que eu transformo em exata? Faz o cálculo dessa expressão. Dependeu somente de x? Nice. Dependeu somente de x. Resolva essa equação, que você tem um mi, multiplique ela por mi e ela é exata. Mas, em muitos casos, que a gente vai ver, vai ter casos que isso vai depender só de x e vai ter casos que não vai depender só de x. Se não depender só de x, já foi por água abaixo toda a nossa teoria, mas nem tudo está perdido. Existe a versão para y. A gente vai falar um pouco da versão para y no outro vídeo, porque isso já está ficando longo, e manter um pouco a calma, que a gente vai ver como isso funciona na prática. Ok, guys? É isso e thanks.